Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física do terceiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vocês já fizeram a atividade avaliativa, agora vamos dar continuidade ou iniciar outro conteúdo. Vamos lá para a nossa aula. O roteiro da nossa aula de hoje. Eu tenho conteúdo corrente elétrica, material, o vídeo, livro didático, páginas 82 e 83 e os slides, ok? Nessa aula de hoje vai ser uma aula bem introdutória, nós vamos ver os primeiros conceitos do que é a corrente elétrica. As atividades da aula: leitura do livro, nas páginas indicadas, assistir o vídeo e fazer o comentário lá no local indicado, ok? De início, vamos entender o que é a corrente elétrica. Quando ligamos dois corpos eletrizados por um fio condutor, há o escoamento das cargas elétricas de um corpo para o outro. Olha só, eu tenho dois corpos eletrizados. Lembrando, um corpo ele pode estar eletrizado negativamente ou positivamente. Há o escoamento das cargas elétricas de um corpo para o outro. Lembrando sempre, as cargas que vão se transferir de um corpo para o outro são quem? São os elétrons, ok? Os nêutrons e os prótons permanecem nos corpos, só quem se transfere são os elétrons. O movimento, a corrente elétrica, no caso, vai ser o movimento ordenado de cargas elétricas no interior do condutor, ok? Então, muita atenção. As cargas, a corrente elétrica é o movimento ordenado, nós vamos já entender o porquê disso. O que é que acontece? Aqui eu tenho um condutor, observe que cada cargazinha negativa aqui, ó, as setas indicam que elas estão se movimentando, tentando cada um ir para um lado. Estão observando? Ó? Aqui está indo para cima, esse aqui está indo para lá, esse aqui está indo para cá, esse aqui está indo para frente. Aqui eu tenho elétrons em movimento desordenado. Logo, aqui eu não tenho corrente elétrica. Quando é que eu vou ter a corrente elétrica? A partir do momento, ó, liguei aqui uma pilha, né? Ou uma bateria, estão vendo aqui, ó? Liguei uma pilha ou uma bateria nesse condutor através de fios, essas linhas representam fios. Observem que agora todos os elétrons, ó, está representando aqui, eles estão se movimentando para o mesmo lado. Assim, quando eu tenho um movimento ordenado dos elétrons, eu tenho uma corrente elétrica, ok? Então, para mim ter uma corrente elétrica, eu tenho que ter um movimento ordenado de cargas elétricas. Que cargas são essas? Os elétrons. Importante, ó, esses elétrons, eles sempre vão se movimentar em direção ao polo com maior DDP, com maior diferença de potencial, ou ao polo positivo. Observe que eles estão indo, ó, em direção ao polo positivo. Vamos assistir aqui a um pequeno vídeo falando sobre isso. Viagem na eletricidade. Entre menos e mais. Senhores conceituados em uma certa época descobriram a eletricidade. Eles tinham rodelas de metal e de pano molhadas em um ácido, que eles empilhavam umas sobre as outras. Isto fazia uma pilha de rodelas, uma pilha elétrica. Então eles disseram: a eletricidade deve ser alguma coisa que sai por um fio e entra por outro. Então eles escreveram mais de um lado e menos do outro, e decidiram que a eletricidade ia do mais para o menos. Mas tudo isso ao acaso.
Para saber ao certo, seria preciso ver de perto os átomos dos fios. Hoje, graças a nossas câmeras especiais, estamos habilitados para apresentar-lhes aqui alguns átomos que nos deram a honra de vir em nossos estúdios para nos explicar. Um átomo é, antes de tudo, um núcleo com cargas elétricas mais. Em torno, vem girar cargas elétricas menos. São os elétrons. Quando existe a mesma quantidade de menos que de mais, as cargas elétricas se anulam. O átomo é eletricamente neutro. Mas os elétrons adoram passear. Então, assim que falta um elétron, há uma carga a mais que não é mais anulada. O átomo não é mais neutro. Ele se torna positivo. E quanto mais lhe falta elétrons, mais o átomo é positivo. Ele só terá uma vontade, o átomo, claro, que é a de recuperar elétrons. Esses elétrons andarilhos, nós os chamamos de elétrons livres. Só que esses elétrons que andam ao acaso não são os que produzem eletricidade útil. Mas suponhamos que temos dois fios de cobre e entre os dois uma espécie de aspirador de elétrons. De um lado, teremos muitos elétrons livres, é o lado menos. Do outro lado, faltará. Onde os átomos são positivos, é o lado mais. Existe entre os dois fios aquilo que chamamos de diferença de potencial, de volts. Por que volts? Ah, sim, o senhor que tinha inventado a pilha elétrica se chamava Sr. Volta. E quanto mais elétrons faltar de um lado, maior se torna a diferença de potencial, mais volts há. Ao longo dos fios, os átomos certamente só terão uma vontade: recuperar os elétrons que estão no outro fio. Vamos deixar os elétrons passarem. Vamos fazer-lhes uma passagem, mas estreitíssima. O filamento de uma lâmpada, por exemplo. Então os elétrons se precipitam, se pressionam, se empurram. Os átomos do filamento ficam atrapalhados. Esfrega, esquenta, produz luz. Temos uma corrente de elétrons que vai do menos para o mais. Pois é, os nossos senhores se enganaram de direção. É verdade que eles não sabiam ainda o que eram os elétrons. De um lado, então, uma bomba a elétrons, um gerador. Do outro, um receptor, isto é, um aparelho onde os elétrons passam produzindo energia. Lâmpada, radiador, motor elétrico, etc, etc. Mas se recuperamos energia de um lado, é preciso fornecer do outro lado, ao gerador. Nas pilhas, é energia química. Um ácido ataca um metal. Quando o ácido está usado, não há mais volts. Podemos também utilizar a energia solar. Podemos também fazer girar um ímã diante de uma bobina. Aí é preciso energia mecânica. É um pouco desse modo, porém mais complicado, que é fabricada a eletricidade que chega na casa de vocês. Mas não tentem saber onde está o mais e onde está o menos. É uma corrente que muda de sentido o tempo todo, a corrente alternada. Mas voltaremos a falar disso. Pois bem, vocês viram aí no vídeo que de início os estudiosos pensaram que a corrente elétrica ia do mais para o menos. Mas com seus estudos eles observaram que é totalmente o contrário, ou seja, os elétrons vão se movimentar para o polo positivo da pilha, ok? Assim, quando eu tenho um condutor que é ligado em uma pilha, os elétrons vão se movimentar para o polo positivo. Assim, foi adotado dois sentidos para a corrente elétrica. O sentido convencional é contrário ao movimento dos elétrons. Se os elétrons se movimentam para o polo positivo, o sentido convencional é o inverso. Ele vai se movimentar para o polo negativo. E o sentido real é o mesmo sentido do movimento dos elétrons, ou seja,
O sentido real também vai ser para qual polo? Para o polo positivo, ok? Vamos observar aqui, ó. Eu tenho aqui meu condutor. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho o polo positivo, né, desse lado, ó, e aqui eu tenho o polo negativo. Os elétrons vão se movimentar para onde, ó? Eles vão se movimentar sempre para o polo positivo. Logo, se eles se movimentam para cá, o sentido convencional da corrente elétrica é para o outro lado, ok? Só para se localizarmos. Sentido convencional é o contrário do sentido dos elétrons. Qual é o sentido dos elétrons? Para o polo positivo, ok? Vamos ver agora 3 efeitos da corrente elétrica. Primeiro efeito, efeito térmico, efeito magnético e o efeito fisiológico. Primeiro efeito, o efeito térmico. Eu trouxe aqui, ó, vários objetos, a imagem de vários objetos. O que será que todos esses objetos têm em comum? Primeira coisa, todos eles precisam de quê? De energia elétrica, ok? Ou seja, de corrente elétrica. E todos eles têm que função? Eles trabalham com altas temperaturas, né? Eles esquentam. Ou eles são quentes, não é isso? Vocês observarem aqui, ó, o secador, o chuveiro elétrico, o ferro de passar, todos eles trabalham com alta temperatura, ou seja, eles ficam quentes quando ligados na corrente elétrica. Assim, o efeito térmico é quando utilizamos a energia ou a corrente elétrica para gerar altas temperaturas, ok? O efeito magnético. O efeito magnético, ele é bem interessante, o que ele significa. O magnetismo vem de quê? Vem dos ímãs. Os ímãs, o que é que ele faz? Quando eu aproximo de algum tipo de metal, ele é atraído pelo metal. É possível, através da corrente elétrica, criar o efeito magnético, ou seja, criar um ímã. Observem aqui, ó. Eu tenho aqui uma bateria ligada em 2 pedaços de metal. Ele está fazendo com que essas moedas girem em torno dele por causa do efeito magnético, ou seja, ele está atraindo elas. Assim, podemos utilizar a energia ou a corrente elétrica e produzir ímãs. Por isso que eu chamo de efeito magnético, porque vamos produzir magnetismo, ok? O último efeito é o efeito fisiológico. Então, observando o que está acontecendo com esse cara aqui, ó, nessa imagem, o efeito fisiológico é o efeito que a corrente elétrica produz nos organismos vivos, ok? O que é que acontece se nós pegarmos em um fio desencapado ou metermos lá algum material de metal em uma tomada, nós vamos levar o quê? Um choque. Assim, o efeito fisiológico é esse efeito que a energia elétrica é capaz de produzir nos organismos vivos, que pode até levar à morte, não é isso? Não vão querer fazer teste dos efeitos fisiológicos em casa, e vocês podem sofrer um acidente. Assim, nós fechamos aqui os 3 efeitos: térmico, magnético e fisiológico. Essa aula de hoje basicamente era para isso, para nós conhecermos os primeiros conceitos sobre o que é a corrente elétrica. Lembrando, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Como é que eu faço isso? É só ligar o metal, né, o material eletrizado em uma pilha ou bateria. Quando fazemos isso, os elétrons eles vão se movimentar para qual polo? Positivo ou negativo? Vão se movimentar para o polo positivo. E nós vimos também os 3 efeitos aí da corrente elétrica, que é o térmico, magnético e fisiológico. Se restar alguma dúvida, esse conteúdo ele não é tão complicado. Assistam o vídeo, leiam lá as páginas do livro indicado, que são bem tranquilas, ok? São bem fáceis de entender. E não esqueçam de deixar o comentário lá no Google Sala de Aula no local indicado, que vai servir tanto para a frequência da aula, como para a nossa atividade da semana. No mais, era isso, pessoal. Bons estudos e até mais.